iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor e advogado Cláudio Boy sobre o projeto integrador do 7º período, Acesso à Justiça. Professor Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa para tratar de um tema especial, que é esse, o acesso à justiça, no viés do direito civil, do processo civil, E é importante ter a sua presença aqui por conta da sua experiência, vasta experiência na advocacia, como professor, foi advogado da Casa do Cidadão, está acostumado com as demandas judiciais. Então, esse destaque é justamente para a gente poder ter uma visão e fazer uma reflexão acerca dos rumos da advocacia e do acesso à justiça nesse nosso momento atual. E muito bom ter você aqui hoje novamente. Eu agradeço, Oscar, mais uma vez por essa oportunidade. De coração, é uma honra estar aqui, participando do seu programa. Sei da importância que é, especialmente no que se refere a esse tema, que é nosso projeto integrador do 7º período. Eu leciono para o 7º período as aulas de prática jurídica e é muito importante a gente estar levando aos nossos telespectadores aí a questão do acesso à justiça, que está garantido pela Constituição, lá no nosso artigo 5º, no inciso 35, que fala sobre essa necessidade, esse direito de que o cidadão tem de ter acesso à justiça, não é? Então, agradeço essa oportunidade. E, professor Cláudio, já entrando no tema, o que mudou, de quando você começou a advogar, para hoje? Como é que está essa dinâmica? Como é que os advogados eles estão, de alguma forma, se conformando com essa nova situação, um acesso à justiça mais direto? Como é que é? Conta para a gente aí um pouquinho. Hoje está muito mais fomentado o mercado, hoje as pessoas elas procuram de fato os seus direitos, que no passado não acontecia. E eu iniciei bem no início da internet, dessa era tecnológica importante. Então, quando eu comecei, iniciei ainda com a máquina de escrever, na época era até elétrica, E logo depois, talvez uns 6 meses depois, que eu adquiri um computador. Isso foi mais ou menos nos idos de 1995, ou seja, já tem muitos anos já que eu já estou militando. E o acesso era um acesso mais restrito, com a população menos disposta ao ajuizamento das demandas. E isso mudou substancialmente. E eu vejo algumas mudanças importantes. No mesmo ano em que eu iniciei, foi o ano dos juizados especiais. Foi a Lei 9.099, a de 95, foi quando veio a ser criados os juizados especiais, já determinado pela Constituição Federal, que foi um grande avanço ao acesso à justiça. Mas foi enorme esse avanço. Os juizados especiais é algo importantíssimo para poder levar o cidadão na busca de seus direitos. E a gente pôde perceber esse avanço. Mesmo porque a lei ela veio permitindo que o cidadão pudesse até mesmo buscar a tutela jurisdicional sem a figura do advogado, desde que o valor da causa seja inferior a 20 salários mínimos. Os juizados, os valores da causa para você poder ajuizar uma demanda é 40 salários mínimos, Mas sem a figura do advogado até 20 salários mínimos. Então isso possibilitou bastante, o chamado ius postulante, que já existia na Justiça do Trabalho e que passou a existir na Justiça Comum nos juizados especiais. Então teve esse avanço. Então, demandas que a princípio economicamente não eram viáveis o ajuizamento na Justiça Comum, passou a ser por causa dos juizados. Principalmente porque o juizado também, ele não existe os chamados ônus sucumbenciais em primeira instância ali, Então, não há a cobrança das custas iniciais e não há condenação ao pagamento daquela pessoa que perdeu a demanda para poder pagar os custos do processo, bem como os honorários do advogado. Não é o caso, a gente sabe muito bem que se houver o recurso já ao analisado pela turma recursal, vai haver a condenação, a gente chama dos ônus sucumbenciais, ou seja, a pessoa que perde a demanda, ela tem a obrigação de pagar as despesas do processo e os honorários do advogado também que foi
vencedor. Então isso foi um avanço assim muito grande, que podemos perceber com já a implantação dos juizados especiais. Lógico que nós já vimos, né, em 88, com a Constituição, ainda estávamos caminhando, né, para poder ter esse acesso à justiça. A implantação dos juizados especiais, nós temos algumas leis que vieram ser obrigatoriamente serem criadas, né, porque a Constituição determinou que se fizesse, que veio também fomentar, como o Código de Defesa do Consumidor, um pouco antes, né? Enfim, foram criados mecanismos, leis que vieram dar amparo ao jurisdicionado, ao cidadão, para que ele pudesse buscar os seus direitos, né? Mas o que eu acho interessante, assim, o que eu vi que cresceu bastante foram os juizados especiais, depois criando não somente os juizados especiais, depois veio o juizado especial da Justiça Federal, também os juizados especiais da Fazenda Pública, que também é de extrema importância. Você poder litigar contra a Fazenda Pública por meio de um juizado especial, que traz mais celeridade à busca do seu direito. Então, antes a gente tinha algum problema, vamos dizer assim, vamos exemplificar, professor Oscar, nós tínhamos... a pessoa ela tinha um problema com o veículo por conta de um buraco que o município não tomou a iniciativa para poder fechar. Então, houve um acidente por conta da municipalidade, porque não tomou as medidas necessárias, a gente não ajuizava a ação, porque na justiça comum era muito mais difícil, prazo em dobro, a gente sabe que as fazendas públicas são beneficiadas processualmente, quanto às demandas, mas no juizado da Fazenda, hoje em dia, você teve acesso. Se eu tenho algum problema judicial, se eu tenho um problema, na verdade, uma tutela judicial que eu quero buscar, que envolva a Fazenda Pública como parte ré, eu posso fazê-lo pelos juizados especiais, né, que foram criados, inclusive tem a competência absoluta. Nos locais onde existem os juizados especiais contra a Fazenda Pública, a ação deve ser movida lá. Então, é muito interessante, né? Então, hoje teve, e a própria população, o próprio cidadão passou a perceber, e isso foi tudo consequência dessa possibilidade que a Constituição de 88 veio trazer, dando esse acesso à justiça, passou a buscar mais os seus direitos. Hoje, de fato, as pessoas estão buscando os seus direitos. Se sente lesada, vai procurar o seu direito judicialmente. Isso é importante. Existe também, professor Cláudio, o receio em relação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. A pessoa tem um receio de, ao demandar, perder lá, né, um pedido e ser condenada a pagar honorários para o outro advogado. Então, o valor, quando se trata da questão do juizado, esse custo, ele, de alguma forma, incentiva a pessoa a buscar efetivamente os seus direitos, se ele é possível. Então, essas questões, de alguma forma, permitiram que a pessoa pudesse caminhar, né, lutando por aquilo que ela acha que é interessante para poder salvaguardar os seus direitos. Isso é um avanço. E observando também a questão atual, né, do PJE, né, que são os processos judiciais eletrônicos, a mesma ruptura que você vivenciou em 95, com a internet, com o acesso aos juizados especiais, a gente está vivenciando hoje com relação ao PJE. Existem os processos físicos, né, e em relação a essa questão da duração razoável do processo, né, você fazer, né, o translado desses processos físicos para a segunda instância, isso de alguma forma gerava uma morosidade. Agora a gente tem os processos eletrônicos, né, não precisa mais do papel. A gente tem lá, né, os processos físicos ainda tramitando, mas a partir de agora a gente tem os processos eletrônicos que vão viabilizar, né, de alguma forma, uma rapidez maior para poder ter o desfecho. É o que se espera, pelo menos. Existe até uma crítica, né, que o processo eletrônico não anda de maneira adequada por conta dos processos físicos, e os processos físicos não andam de maneira adequada por conta da implantação dos processos eletrônicos. O objetivo é dar uma celeridade de modo que o cidadão consiga enxergar ali
né, o seu problema sendo resolvido. Né? Esse também é um grande diferencial do momento, né? Sim, não, essas situações que foram surgindo, né, essas inovações que foram surgindo no decorrer dos últimos anos, especialmente na era tecnológica, veio permitir, né, as criações aí, a gente sabe muito bem dos processos judiciais eletrônicos. Nós temos uma lei, inclusive, que é de 2006, me parece, 2007, não estou me recordando o ano, mas que já tratava dos processos judiciais eletrônicos. Isso é um fato, não tem como fugir disso. Né? A cada dia nós vamos estar mais tecnologicamente envolvidos. O nosso dia a dia vai fazer parte, aliás, já faz parte, né? Com relação aos nossos smartphones no dia a dia, toda hora, todo momento, utilizando-se dos aparelhos eletrônicos, né? O acesso à internet. Hoje, eu tenho acesso a todos os processos eletrônicos do meu escritório, isso é óbvio. Né? Então, você comentou, inclusive, da durabilidade do processo, e é importante a gente falar sobre isso, porque não basta eu ter o acesso à justiça. O acesso à justiça hoje, graças a Deus, nós temos percebido que existem várias formas de você buscar a sua tutela jurisdicional. Né? Falamos aqui dos juizados, a própria justiça comum, dentre outras leis que vieram surgir, que surgiram posteriormente, né, com relação à possibilidade de você, inclusive, utilizar-se dos cartórios extrajudiciais para buscar o seu direito. Hoje nós temos a uso capião, que você pode requerer aquela uso capião nos cartórios extrajudiciais. O divórcio, nós podemos fazer um inventário. Então existe hoje uma visão de tirar do judiciário por conta das demandas que são enormes, né, encaminhando para outros meios, para que a parte pudesse ter um acesso à busca do seu direito. Agora, falando de acesso, igual nós falamos a partir desse momento, né, da possibilidade do ajuizamento da demanda, uma coisa que você disse, a durabilidade do processo ela é imprescindível. Por enquanto, nós estamos caminhando quanto a isso. Esperamos muito que isso melhore. O processo judicial eletrônico hoje, ele não está satisfazendo no que se refere à agilidade, né, e a celeridade processual. Pelo contrário, hoje, os advogados preferem até mesmo o processo físico do que o processo judicial eletrônico, porque há a celeridade processual nos processos físicos hoje, às vezes estão dando até mais rápido. Também por causa da meta, para poder acabar. Então, há uma prioridade para isso, né, para que se acabe logo os processos físicos. Mas os processos judiciais eletrônicos estão muito morosos. Isso tem que mudar. Mudar de que maneira? Eu sempre falei e vou continuar falando até que um dia se resolva modificar. Falta pessoal no judiciário. Por mais que a gente tenha acesso, hoje eu vou distribuir, eu faço a função do distribuidor naquela demanda do processo judicial eletrônico. A juízo já sai para aquela secretaria onde vai tramitar. Antes o funcionário fazia isso. Hoje eu faço diretamente no meu escritório. Né? Então já tem o número do processo. Imaginávamos que aquele processo de início já ia cair no gabinete. Não, ele cai na secretaria para que o funcionário venha fazer o que a gente chama de dar aquela certidão de triagem do processo, para ver se tudo foi digitalizado corretamente, né? E outras coisas mais. Ele vai averiguar a gratuidade, ele vai averiguar coisa que tinha que ter sido, que era na verdade ser feito pelo gabinete, ele vai averiguar algumas outras questões, se existem outros processos com as mesmas partes, se existe causa idêntica, tudo isso ele vai certificar naquele momento. E é nesse momento que está esbarrando muito a morosidade. Chega-se ali até enviar para o judiciário, para o gabinete do juiz, até que ele vai concluso ao juiz, nós ficamos aí à mercê de uma fila enorme até para poder chegar ao gabinete. Então isso é uma dificuldade muito grande. Às vezes o juiz ele precisa ter nesse momento uma criatividade na hora de despachar, de ser mais célere nos despachos, para poder evitar essa morosidade. Nós temos exemplos aqui na comarca, né? O juiz às vezes recebe na sua petição, já no seu despacho inicial, ele já designa. Agora nós temos as chamadas audiências de conciliação, determinadas pelo artigo 334 do CPC. Toda demanda, ela, ao ser ajuizada, vai ser primeiro
designada uma audiência de conciliação, a parte vai ser intimada para comparecer e naquela audiência de conciliação nós temos visto aqui um exemplo de um juiz que ele já designa a audiência ele já dá todos os despachos para o processo já ter um fim. Ele já designa ali o prazo para impugnação, ele já designa o prazo para o rol de testemunhas, ele acaba saneando o processo na audiência de conciliação. Distribui o ônus da prova, né? Já distribui o ônus da prova, já designa a audiência de instrução. Isso é muito importante para dar essa celeridade, certo? Lógico que cada um tem o seu modo de trabalhar, né? Eu só dei um exemplo assim de poder facilitar, de evitar que o processo venha voltar à secretaria e venha esbarrar por falta de pessoal, ou até mesmo no gabinete, porque querendo ou não, nós somos uma comarca muito grande. Estou falando aqui de Caratinga, que é o meu local de trabalho, que é o seu local de trabalho. O Brasil todo está assim. Então nós temos hoje aí, me parece que é cerca de 150 mil jurisdicionados para 2 varas cíveis. 11 comarcas, 11 municípios. 11 municípios. Então nós temos aí, vamos imaginar, talvez eu esteja até equivocado quanto à quantidade de jurisdicionados, mas nós temos aí um juiz da vara civil que, se fosse dividir, cada um vai ter que lidar com 75 mil pessoas, né? Então, ele vai dar conta disso. Então, esse é o problema, né? Lógico que veio o CPC, que com essa visão de conciliação, para designar a audiência de conciliação, para que as partes pudessem chegar naquela audiência de conciliação e pudessem conciliar e resolver o seu problema, trazendo pacificação social, porque a jurisdição, ela tem esse escopo de pacificação social, né? Então, e para isso, o tribunal deveria investir mais, né? de treinar mais, e não somente treinar mais, mas os próprios advogados tinham que também entender da necessidade de se conciliar, né? Para que tudo isso, para que a máquina num todo pudesse funcionar. Lógico que o advogado ele tem um momento dele entender para conciliar, mas ele precisa ter, nesse momento, dizer para o seu cliente dos êxitos, da possibilidade do êxito ou não, isso aí é óbvio que ele tem que falar. E também da morosidade do processo. Exemplo, nós temos processos com relação das pessoas que buscam os benefícios do INSS. Nós não temos uma Justiça Federal aqui em Caratinga. Deveríamos ter, não temos. Pelo volume, né? Pelo volume. Então, por conta disso, essas buscas, a busca pelo direito ali ao benefício do INSS é feita pela Justiça Comum. E é uma demanda que dura anos, não só por conta daqui de primeira instância, mas especialmente na segunda instância. Em segunda instância, porque é um Tribunal Regional Federal para uma jurisdição muito grande. Vários estados. Hoje, então não tem. Tinha que se criar um Tribunal Regional Federal aqui em cada estado. E não há esse interesse de se fazer. Então a demanda hoje do INSS vai durar 5, 6, 7 anos. Isso precisa ser informado para a parte, para que a parte possa entender, né? Então a máquina está precisando melhorar. Tem que haver um investimento em cima da máquina do judiciário, né? O Poder Judiciário, inclusive, ele tem se desdobrado, por exemplo, através do Sejusc, né, que é um centro de conciliação, que é o doutor Anderson, que é professor aqui na nossa unidade Caratinga, é o coordenador, e tem várias frentes do Sejusc. Os cartórios de estabelionatos de notas, né, vão poder fazer esse tipo de recepção do jurisdicionado, acordos, lavrar, né, as atas notariais, né? Tem se buscado isso, os casamentos comunitários, tentando tirar essas pessoas que estão excluídas do processo decisório por conta de falta de acesso econômico, por falta de acesso mesmo aos espaços, tentando, de alguma forma, ampliar, né, os locais de atendimento, visando isso. O Poder Judiciário, eu percebo que ele tem essa preocupação e a gente está realmente passando por uma mudança em relação a essa justiça. Sim, isso é uma tendência, não adianta aqueles que reclamam o contrário, né? Isso é uma tendência de tirar do judiciário
toda essa demanda que sobre ele hoje se recai, né? Que trava o judiciário. E o advogado, a advocacia, ela tem que mudar nesse sentido. A advocacia tem que mudar no sentido até mesmo de consultoria, de fazer uma advocacia prévia. Nós temos que lembrar que, por exemplo, nós temos, só ressaltando uma coisa assim que eu queria dizer que é importante, nós falamos sobre o ius postulandi, a possibilidade hoje da parte ir no juizado sem a figura do advogado, ir na Justiça do Trabalho sem a figura do advogado, é que o advogado ele é essencial. Então, a parte, quando ela vai buscar esse seu direito, ela precisa entender que ela tem que ter primeiro um contato com o advogado para poder o advogado vir a instruí-la. E, de preferência, até mesmo acompanhá-la, se ela tiver condições financeiras para isso. Por quê, professor Oscar? Porque os ônus, vamos dizer assim, usei a palavra errada, as regras processuais, elas permanecem. Por exemplo, o ônus da prova, a inversão do ônus da prova. Estou falando a nível dos juizados especiais, a nível da Justiça do Trabalho. Todas aquelas regras, né? O advogado que vai informar, olha, que pode ser testemunha, pode ser testemunha, olha, parente não pode, até tantos graus não pode. Então, a pessoa estando sem um advogado, ela fica desassistida quanto esses regramentos processuais que permanecem. Por isso que é importante o advogado estar junto. Agora, se houver possibilidade dele estar junto, melhor ainda. É o melhor, é o que tem que ser feito. E o advogado está ali para poder dar as suas consultorias jurídicas a todo instante. Mas é uma tendência tirar do judiciário. E fica essa dica, né? Muito bem destacada, né, por você. Se vai fazer o jus postulandi, né, que é ir sozinho ao Poder Judiciário, pelo menos procure um advogado da sua confiança para poder se orientar, né, para você, ao ir sozinho à audiência, você ter condições, né, de conduzir da melhor maneira possível, né? Professor Cláudio, infelizmente a gente chegou ao fim aqui, a gente precisaria de mais alguns programas para poder destacar todas as questões que você abordou aqui, que são muito importantes. Eu fico muito feliz de ver o projeto integrador do 7º período, né, sendo conduzido pelo professor Dário Júnior, que é o coordenador do projeto, e tendo um professor de prática, né, da envergadura, né, da sua envergadura, porque eu não tenho dúvida que esses alunos eles estão tendo contato com aquilo que eles devem saber. E os nossos alunos eles estão encaixados, né, através do estágio em todas as instituições de escritório de advocacia aqui da nossa comarca, e a gente não tem dúvida de que esse aluno está saindo aqui preparado para poder enfrentar essa nova realidade que necessita, né, do conhecimento de cada um deles aqui, né? Eu agradeço mais uma vez suas palavras, Oscar, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, participando do seu programa. Ok. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.